Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Raciocina aqui comigo. Hoje é um episódio um pouquinho diferente. Nós não vamos fazer exercícios, vamos aprender sobre a fisiologia por trás das canetas emagrecedoras. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do Ozempic, do Mounjaro e tantas outras que estão surgindo por aí. Mas você sabe como elas funcionam? Já que o que isso tem a ver com o Enem? Com o vestibular. Por que eu tenho que aprender isso? Não aprender em si sobre o medicamento, mas a fisiologia do processo. O Enem e o vestibular cobram fisiologia. E isso faz com que você pense, raciocine. Então, sim, é um assunto bem pertinente. Pessoal, para a gente começar então a criar essa linha de raciocínio, precisamos lembrar que as nossas células, elas precisam de fontes de energia. E uma das suas principais fontes, a primeira fonte a ser escolhida é a glicose. E aí, a pessoa que tem diabetes tem problema ali, né, com a glicose. E aí ela usa a caneta, que é uma das formas de tratamento. Mas é para qualquer tipo de diabetes? Por que acontece a diabetes? A glicose, ela é uma molécula polar e ela precisa entrar na sua célula para que ela possa então ser usada na produção de ATP. Beleza. Só que lembra que a membrana plasmática das suas células, ela é uma estrutura, né, uma bicamada fosfolipídica. Não é qualquer coisa que entra ali. Melhor, não é qualquer coisa que atravessa, né? Então ela tem uma proteína que transporta. Essa proteína transportadora da glicose se chama GLUT. Tá, mas para a GLUT funcionar, ela tem que ser ativada via insulina. Então, começa a se encaixar as coisas. A insulina, pessoal, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas mediante a presença de glicose. Então, o pâncreas joga a insulina no sangue, a insulina vai até o receptor da célula, se acopla, esse receptor então gera ali uma reação química que ativa o glúteo. A insulina, ela é um hormônio proteico, então ela também não atravessa a membrana, por isso esse receptor. E isso é um ponto chave, porque em pessoas que não são diabéticas, é isso que funciona. A insulina vai lá, daí ativou, a glicose entra, gastou glicose, faltou glicose, vem o glucagon, estimula o fígado joga mais glicose e por aí vai. Nem toda célula precisa dessa insulina. Por exemplo, os neurônios, o nosso tecido muscular esquelético durante a contração, células do fígado, mas no geral, sem ser esses casos, né, um músculo em repouso, por exemplo, precisa dessa insulina. Pessoas que têm diabetes, então, diabetes tipo 1, o pâncreas não produz a insulina, aí ela vai ter que aplicar, beleza. Na diabetes tipo 2, existe uma resistência. Então, sim, o pâncreas produz essa insulina, mas existe uma falha na hora aqui de conseguir se conectar a esse receptor. Pode ser porque existe um menor número de receptores? Pode ser porque eu tenho toda hora o aumento dessa insulina por conta de uma dieta totalmente desbalanceada? E aí, esses picos insulínicos levam a uma menor sensibilidade e um aumento da resistência. Então, o mecanismo do diabetes tipo 2, ele é multifatorial, né? Tem várias coisinhas que podem estar relacionados. Ele sempre está meio interligado com a obesidade. E aí, qual que é o problema? A obesidade, o excesso, então, desse tecido adiposo, ele por si só é pró-inflamatório. Então, quanto mais mediadores químicos pró-inflamatórios eu tiver na corrente sanguínea, menor a sensibilidade dessa célula à insulina. E aí vai se acumulando a glicose. Qual é o risco dessa glicose ficar se acumulando? Pessoal, a glicose, ela é uma substância reativa. E aí ela pode danificar nervos, caso dos nervos ópticos, né? Então a pessoa pode ficar cega. Nervos periféricos, então ela vai perdendo a sensibilidade. Ela piora os quadros de cicatrização. Ela se liga até mesmo à hemoglobina, aquela proteína que tem na sua hemácia que transporta o oxigênio.
Não é à toa que a gente faz aquele exame de hemoglobina glicada quando tem ali uma suspeita da diabetes, né? Então, assim, tem várias coisas que o excesso de glicose podem ocasionar. Beleza. E aí, aonde entra a caneta? Então, nós temos o Ozempic, o Mounjaro, né? O Ozempic, ele contém lá o GLP-1. GLP-1, pessoal, é um análogo de GLP-1. O que é esse análogo? Por que análogo? Porque quer dizer que é uma substância que ela imita o GLP-1 que o nosso corpo produz. Então, bora voltar na fisiologia. Você acabou de se alimentar. O alimento, então, passou, né, por todo o sistema digestório ali, chegou lá no intestino. A presença desse alimento, especialmente alimentos ricos em carboidrato e gorduras, acabam estimulando a liberação pelas células do intestino de GLP-1, que é um hormônio que dura na corrente sanguínea poucos minutos, mas nesse intervalinho de tempo ele vai lá no pâncreas e ajuda a normalizar a secreção de insulina. Então, o GLP-1 é um hormônio muito importante. Pessoas saudáveis, ele funciona bonitinho. Vai lá no pâncreas, vai no estômago, diminui a atividade do estômago, vai lá no hipotálamo, no centro de saciedade, tipo, opa, a pessoa está saciada. O problema é que pessoas diabéticas, que têm a diabetes tipo 2, como existe essa desregulação, né, nos níveis de insulina, nos níveis de glucagon também, porque pensa assim, a célula precisava de glicose, mas a glicose não entrou porque a insulina não foi reconhecida. A célula pensa que não tem glicose e acaba tendo uma estimulação do glucagon para liberar mais glicose, e aí tá tudo desregulado, né? Então, esse GLP-1 do medicamento, ele ajuda a nivelar essa produção, né, da insulina mediante a glicose, né, dependente da glicose, e ajuda também a retardar o esvaziamento gástrico, então a pessoa fica com o alimento mais tempo no estômago. Ele tem a duração de uma semana na corrente sanguínea, então ao invés de durar ali alguns minutos, né, a aplicação do medicamento dura aí uma semana. E isso traz maior saciedade, menor ingestão calórica, então também atua lá no hipotálamo, atua sobre o estômago e atua sobre o pâncreas. Ele potencializa essa atuação do pâncreas e com isso acaba melhorando a sensibilidade da célula. Esse GLP-1, esse análogo, ele também acaba ativando outros receptores, então ele tem outros mecanismos de ações que trazem uma melhoria, digamos que nesse metabolismo energético, beleza? Agora, quando a gente pega o Mounjaro, por exemplo, lembrando que assim, pessoal, Mounjaro e Ozempic são marcas, né? Aí a gente tem o medicamento em si com o seu nome, que agora eu não sei falar, tô com medo de falar errado. Mas enfim, quando a gente pega o Mounjaro, aí o Mounjaro, além do GLP-1, ele tem associado o GIP. O GIP é um outro hormônio também produzido pelo intestino, que também tem atuação sobre o pâncreas, mas além disso, ele também ajuda no tecido adiposo. Lembra que eu falei que o acúmulo de gordura leva à produção de substâncias que são pró-inflamatórias? Então, o GIP, ele ajuda ali naquele tecido que ele funcione melhor. E aí acaba diminuindo a inflamação. Por isso que nós estamos tendo o uso do Mounjaro para outros quadros, além de obesidade, além de diabetes, né? O pessoal está tratando outras coisas também porque ele melhora o quadro inflamatório. E aí, não sei se vocês viram também, as mulheres que estão engravidando porque estão usando medicamento, não é que esse medicamento leva a uma maior fecundidade, fertilidade, é porque como ela tem uma diminuição desses quadros de inflamação, acaba que melhora mesmo, né, a questão reprodutora. Deu para entender mais ou menos? Qual que é o risco de eu usar isso sem um acompanhamento nutricional? Quando a gente fala de peso, envolve tudo, né? Então, quando eu uso essa caneta sem um aporte nutricional correto, eu vou perder também
massa magra. Vou perder músculo. Porque por mais que seu corpo tá queimando aquela gordurinha, né? Beleza. Ele vai queimar músculo, vai catabolizar. E isso vai diminuir a sua taxa metabólica basal. O que é isso? A taxa metabólica basal é o quanto de energia o seu corpo gasta para se manter vivo. Quando eu tenho uma diminuição do meu volume de músculo, eu diminuo a taxa metabólica. Olha que delícia. Só que quando eu paro o tratamento com a caneta sem acompanhamento e eu volto a me alimentar, eu ganho peso mais rápido, porque agora o que eu gasto para viver, o que eu preciso, é menos. Então, qualquer coisa que vem excedente, eu já vou guardar, já vou acumular. Então, a pessoa tem aquele efeito sanfona. Então, assim, é perigoso, sim, ficar usando essas canetas sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento médico. Ok. Entenderam? Eu acho que eu falei muito rápido. Tchau, gente.